Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 1h, aqui na Rádio da Universidade. No Estação Cidadania de hoje, começamos a entrevista com José Luiz Machado, coordenador da ação de extensão, aluno pesquisador e dos projetos correlacionados a este, Educando com a Horta Escolar e Informática em Comunicação no Ensino Fundamental. José iniciou este projeto que trabalha com alunos do EJA do Ensino Fundamental quando ainda lecionava na rede pública de ensino. Hoje ele vem aqui na Rádio da Universidade falar sobre este trabalho com diferentes perfis de alunos. Fique conosco, a estação está no ar. O entrevistado da Estação Cidadania de hoje é José Luiz Machado, coordenador da ação de extensão, aluno pesquisador e dos projetos Educando com a Horta Escolar e Informática e Comunicação no Ensino Fundamental. Muito obrigada por aceitar o convite da estação. E, para começar, poderia falar quais são suas motivações para criar o projeto Aluno Pesquisador, desenvolvendo a pesquisa no ensino fundamental? Bom, o projeto Aluno Pesquisador, ele nasceu de uma prática que foi desenvolvida em sala de aula. Eu sou professor municipal e desde 2001 atuo no EJA, Educação de Jovens e Adultos. Sou professor de Sócio-Histórica. Na época, em 2001, quando eu comecei na Educação de Jovens e Adultos, não tinha material, né, que pudesse trabalhar com os alunos. Usava muito material didático do diurno, que muitas vezes não era compatível, né, com a experiência dos alunos. Então eu comecei a fazer algumas tentativas, trabalhar com vídeos, e foi aí que a gente começou, por volta de 2005, 2006, a trabalhar com pesquisas antropológicas, os alunos fazendo pesquisas, né, na comunidade. E foi a partir daí que a gente começou a trabalhar com o aluno pesquisador, na verdade, a partir de uma necessidade, né, de tentar dar significado para o aluno do que ele aprendia, né, a gente começou a desenvolver esse trabalho de pesquisa em sala de aula. Depois da pesquisa antropológica, eu comecei a trabalhar com os alunos com trabalho de conclusão. Eles desenvolviam um tema que eles escolhiam e começavam a pesquisar. Então foi essa a ideia, foi, na verdade, dar um significado, né, para o aluno do que ele estava aprendendo. E aí a gente começou a desenvolver e, passado essa experiência, uns 7 anos depois, o pessoal do diurno achou interessante que eu levasse essa experiência para o diurno, e foi aí que eu comecei também a trabalhar com o diurno. Mas a minha experiência toda, o aluno pesquisador, foi com os alunos da EJA. E quais os principais objetivos e que motivos tu dá para ele ter sido pedido pelos alunos do diurno? Foi justamente isso, porque o que a gente tem hoje na educação, no ensino fundamental, é um pouco essa compartimentação, né, de disciplinas, e muitas vezes um conteúdo sem um pouco significado para os alunos, né? Então, essa experiência que a gente teve com os alunos noturnos, inclusive nas apresentações de trabalho de conclusão, trazendo a comunidade junto, envolvendo a comunidade, isso é que despertou, né, a vontade também de se colocar no diurno. Como a grande maioria dos alunos do noturno eram normalmente pais de alunos do diurno, então eles próprios já colocavam essa experiência para os seus filhos, eles participavam das apresentações dos pais, né, dos trabalhos de conclusão, e isso também envolveu, de certa forma, eles mesmo quando era na EJA. Então a gente só seguiu um pouco no trabalho, né? Claro que o diurno, ele ter mais turmas foi um desafio bem maior, né? O tempo que a gente fica com os alunos é um pouco menor, né? Porque, como eu disse, é muito compartimentado em disciplinas. A gente tem que fazer um trabalho, um esforço, né, de tentar contemplar a grade curricular, né? Mas a ideia foi isso aí, foi justamente o sucesso que os alunos na EJA se colocavam diante do projeto. Acho que isso animou, né, que os próprios professores do diurno, alguns também professores da EJA, levassem esse projeto para o diurno. E como é que é a estrutura do projeto? Na verdade, ele tem mudado bastante, né? Hoje eu não estou mais em sala de aula, mas
Quando eu estava em sala de aula, nós tínhamos 3 fases, né, ou 3 níveis de trabalho. Nós começávamos a trabalhar com pesquisas, um término, com 2 meses de término. Lançávamos uma proposta, eles iam pesquisar e apresentavam para o grande grupo esse trabalho. Então, dessa forma, eles iam começando a ter uma noção de como pesquisar, né, de acesso a fontes, ir da biblioteca, uma coisa que tem sido bem difícil, né, se trabalhar hoje nas bibliotecas, né, os alunos, quando a gente pede para eles irem para a biblioteca, dizem, professor, eu tenho o Google aqui, por que eu não faço no Google, né? Então, a gente tenta estimular a pesquisa em bibliotecas. O segundo momento nós fazemos para ensinar para eles como fazer pesquisa, como trabalhar com planilhas, né? Aí já envolveu um professor de matemática. Então lançamos um tema, sei lá, trabalho, sexualidade, família. Eles organizam as perguntas e vão fazer essas perguntas para a comunidade ou para a escola, dependendo do qual o objetivo da pesquisa. Então eles aprendem também, além de fazer pesquisa, aprendem essas ferramentas, né? E no terceiro nível, o final deles, que normalmente a gente trabalha com as turmas que estão em conclusão de curso, cada um define uma temática sua. Como o de Uno era uma turma, são maiores, a gente fazia trabalho em dupla, né? Então cada dupla escolhia um tema que queria trabalhar. A gente escolhia um professor que pudesse orientar dentro da sua área, né? E eles passavam o ano fazendo essa pesquisa. E aí no final do ano eles iam apresentar para a comunidade. A gente fazia uma sessão, né? Um trabalho no sábado de formação, que seria sala de aula, né? E aí eles apresentavam para a comunidade. Em que regiões que acontece esse projeto? Na verdade, toda essa estrutura que eu montei, eu fiz na escola que eu trabalhei. Foi no Martim Aranha. Fica ali na comunidade do Cruzeiro do Sul, no bairro Santa Teresa. Como eu disse, ele modificou, né? Quando eu saí de sala de aula, que eu comecei com o projeto Aluno Pesquisador, como projeto de extensão, com bolsistas, aí eu comecei a trabalhar muito mais com temáticas e oficinas. Então foi de outra forma que a gente trabalhou, e a gente trabalhou com outras escolas, com 6 escolas, né? Então esse projeto de trabalho de conclusão, ele foi feito nessa escola chamada Martim Aranha. Depois, quando a gente começou a trabalhar com temáticas, com bolsistas, trabalhando com sexualidade, negritude, agora nós começamos a trabalhar com a questão da horta escolar, aí nós trabalhamos com algumas outras escolas. Nós trabalhamos com Gabriel Bino, Gilberto Jorge, todas na Zona Sul, Mari Quintana, lá na Restinga. Trabalhamos com o pessoal do São Pedro, aqui na Almo do Pinheiro. Então nós começamos a trabalhar mais, né, com mais escolas, atuar em mais escolas, com os bolsistas atuando dentro das escolas. Qual a diferença de trabalhar com esses 2 tipos de alunos, de turmas? A turma da EJA, ela normalmente é uma turma menor, né? Ela tem menos alunos, mas ela é uma turma mais diversificada, porque o aluno da EJA, ele pode ser, a partir dos 14 anos, ele pode ir para a EJA, né? Então, tu trabalha com alunos desde os 14 anos, com os que estão retornando ao estudo depois de 30 anos fora da escola. Então, é uma turma mais diversificada. Tu tem trabalhadores que, por exigência do próprio mercado de trabalho, para dar continuidade ao seu trabalho, eles precisam do diploma de ensino fundamental. Então, tu pega esses alunos. Como tu pega alunos de 14 anos, ou que começaram a trabalhar, né, durante o diurno, ou mesmo, isso tem acontecido, né, mas alguns alunos que começam a retardar seus estudos de manhã, e pela questão da idade deles, eles são expulsos quase da manhã e vão para a noite. Então tu tem uma diversidade muito grande de alunos, o que não acontece no diurno, né? No diurno tu tem a faixa etária igual, né? Então tu não tem tanta essa diversidade. É claro que assim, ao mesmo tempo tu tem no diurno um número muito grande de alunos. A gente tem de 20 a 30 alunos numa sala de aula. Na EJA, por exemplo, tu tem 15, 20 alunos no máximo, né? Outra característica é assim, nós temos na EJA são 3 totalidades, né? T4, T5, T6. As T4, elas são turmas muito volantes, né? Isso nos dificulta um trabalho, ou seja, os alunos entram, evadem, né? Então, tu não tem uma permanência grande. Então, fica às vezes difícil a gente trabalhar. Por isso também, quando eu trabalhei com pesquisa nas T4, eu trabalhei com tempos menores, né? Trabalhei com mês e tal, né? Porque aí tu conseguia, pelo menos, ter um grupo de alunos que começavam a pesquisa e terminavam. Já na T5 já começa a ter uma efetividade, porque os alunos já estão com a perspectiva de terminar. Aí já era por trimestral. Então, se o aluno tivesse um conhecimento razoável, ele podia passar da T4 para T5 a qualquer momento. Isso é uma característica da EJA. Ele entra na T4, né? Se ele mostra conhecimento, ele a qualquer momento pode passar para uma T5, passar para uma T6.
Então, tu tá toda hora tendo esse movimento de turmas. E era trimestral. Então, o tempo realmente, enquanto que no diurno tu tem o ano, né? Tu trabalha com ano, no EJA tu tem trimestral e agora semestral, de qualquer forma. Então, tu tem um trabalho mais condensado, né? Mas, como a grande maioria são trabalhadores, pelo menos agora tem mudado, tem a ideia da juvenilização, né, da EJA, já tem mudado um pouco a característica. Então, tu consegue ter um trabalho bem específico e concentrado, né, porque estão ali para produzir, né, para trabalhar. Então, a gente consegue, em 6 meses, que seriam 4 meses, né, um semestre, a gente consegue ter um trabalho efetivo. Mas é isso, tu tem que trabalhar com essa diversidade e, de certa forma, tu tem que fazer com que os mais jovens ajudem o pessoal com mais idade, com o trabalhador, porque eu trabalho muito com ferramenta tecnológica, computador. Então, a gente tem que trabalhar muito com a questão do grupo, né, do grupo se ajudando. Né? Então, é um pouco essa diferença de idade e de perfis, né? Tu comentou aqui antes sobre o Educando com a Horta Escolar e também tem o projeto Informática e Comunicação no Ensino Fundamental. Isso. Pode falar um pouco sobre esses 2 projetos? A ideia de trabalhar com pesquisa no ensino fundamental. Esse é o carro-chefe, o aluno pesquisador. E a partir desse aluno pesquisador, até por uma questão de organização, muito mais de organização de projetos, né, eu dividi nesses 2. O Informática e Comunicação, no ano passado, ele ganhou o Prêmio Jovem Pesquisador, né, ele foi um dos contemplados pelo Jovem Pesquisador. A ideia é que a gente produza materiais informativos na escola, porque o aluno pesquisador já tem essa ideia, né? Tu pesquisa para alguma coisa, para ter algum produto. Né? Então, o teu produto pode ser um trabalho de conclusão, né? Pode ser uma pesquisa, pode ser uma análise de uma pesquisa. Então, sempre, todo o trabalho do aluno pesquisador está voltado para o aluno ver, né, alguma produção da sua pesquisa. E o que veio o Informática e Comunicação é justamente tu registrar isso e transformar isso em material informativo. Então, nós fizemos, por exemplo, um trabalho de sexualidade com uma C20. A C20 seria o 8º ano, né? Isso em 2014. Nós fizemos um trabalho sobre sexualidade e, a partir desse trabalho de sexualidade, junto com o grupo Caixola, aqui da Fabico, produzimos folders. Os alunos produziram 10 folders, né, cada um com sua temática, né, sobre adolescência, gravidez na adolescência. Nós temos oficina de jornais, a partir do Informática e Comunicação. Então, o Mário Quintana produziu seu jornal. Esse ano já estamos produzindo do Gabriel Albino, do Gilberto Jorge. A partir de oficinas de jornais com os alunos, nós fazemos essa produção de jornais escolares. Fizemos algumas oficinas de fotografia, né, para os alunos poderem trabalhar com fotografias. Fizemos material, painéis, porque nós trabalhamos sempre com ensino fundamental. No ano passado a gente trabalhou com o Liberato, com a Escola Liberato, que tem um ensino médio. Então nós fizemos uma pequena incursão, né? Nós produzimos o jornal da Escola Liberato no ano passado. Então foi a primeira escola de ensino médio que nós trabalhamos, o Liberato. Esse ano nós resolvemos fazer com uma creche, uma escola infantil. A creche ali do condomínio Princesa Isabel. Eu tenho uma bolsista, a Vitória, que mora no condomínio. Ela é estudante de pedagogia, né? Ela já trabalhou no ano passado comigo no projeto Negritude, né? Dentro do aluno pesquisador. E esse ano a gente resolveu fazer um trabalho sobre horta com as crianças do jardim, 5, 6 anos. Então foi por isso que a gente fez aí, como era uma coisa nova, educação infantil e tal, nós criamos um projeto chamado Educando com a Horta. Que aí nós nós começamos em junho, fizemos todo o material com a horta, já até o criança está tudo colhendo já alface, já está fazendo suas colheitas com a horta. Então, ali na creche do condomínio, nós já estamos praticamente agora trabalhando com a manutenção dessa horta, né? E estamos vindo a Larissa, que é uma estudante de agronomia, que possivelmente nós vamos trabalhar com essa horta. Assim que terminar a greve, nós vamos começar um trabalho lá na Escola São Pedro, porque lá a Lomba do Pinheiro tem a única horta comunitária do município. Então nós vamos tentar integrar esse trabalho lá com a Escola São Pedro, com essa horta comunitária, com as crianças desenvolvendo. Então por isso que aí surgiu esse Educando com a Horta, é um projeto novo, né? Ele começou esse ano e é essa relação. Então esse Educando com a Horta tem essa característica, né, de trabalhar com a questão do meio ambiente. O Informática e Comunicação é dar o suporte
em termos de produção, né, de material informativo para o aluno pesquisador. Na próxima semana, continuamos nossa entrevista sobre aluno pesquisador. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@proresh.urgs.br, contando sua experiência. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Produção, Maria Ana Rodrigues e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Gerson Gomes. Até a próxima semana. Tchau!